Eu sou a Silvia Palma, sou psicóloga e também estou na TV Relacionamento. Olá, internautas, iniciamos mais um programa TV Calcito. E deste ano, o melhor aqui, né, a gente aguardou para hoje, que esse empresário aí, futurista, Emílio Vieira, muito obrigado, viu? Satisfação imensa. Obrigado pela oportunidade de visitá-lo, de conversar, muito obrigado. Obrigado. Emílio, você tem assim uma facilidade de comunicação e principalmente uma visão empresarial gigantesca, né? Queria que você falasse um pouquinho para os nossos internautas o preparo que você teve para se tornar um grande executivo e principalmente assim, com uma visão fantástica assim. Obrigado, Kendi. Eu acho que é um pouco de generosidade da sua parte, mas de qualquer forma, assim, eu sou engenheiro eletrônico formado pela Poli na USP e ao mesmo tempo que eu fazia engenharia durante o dia, eu fazia economia também na FEA à noite, que era do lado, né, da USP. E de alguma forma, esse tipo de formação ajuda você quando vai, tanto como executivo, né, entregar resultados, porque aí você tem uma visão um pouco completa de como é que uma empresa funciona, como é que o mundo funciona, né? Quando você vira empreendedor. Quando você vira empreendedor, você precisa de todas as competências e mais algumas que não vêm. Principalmente visão de custos. Principalmente visão de custos e principalmente aquela história de você saber lidar com o fluxo de caixa, você saber liderar pessoas. Tem algumas coisas que não são ensinadas em lugar nenhum, você aprende sozinho, aprende observando, aprende errando. Então eu diria para você, grande parte do meu maior aprendizado, do meu MBA na vida, foi trabalhando. Sim. Obviamente o estudo ajudou bastante, dá aquela estrutura que você precisa para criar autoconfiança, mas não é suficiente. Você precisa de muito estudo, precisa de muita dedicação às atividades que você está fazendo, aos seus projetos, e humildade para aprender com os erros. Aí as coisas se acertam, né? Porque você vai aos pouquinhos vendo como é que o mundo funciona, vai adaptando a sua forma de atuar e aí as coisas andam. Perfeito. Ô Emílio, e uma necessidade de atualização constante, né? Contínua. Na verdade, assim, o que a gente sabe hoje já é suficiente para você tocar a vida amanhã. Então, você tem que ter primeiro um drive de interesse, né, pelas novidades contínuo. Se você não tem isso dentro de você, muito provavelmente você vai ficar para trás sem perceber. Então, toda hora você tem que estar interessado em ouvir coisas novas e eventualmente obsoletar coisas que você fazia no passado, que eventualmente... Tem coisas que a gente tem que se deletar também, né? Do tipo assim, cara, essa daqui já está estranha, joga fora e vamos reaprender, vamos fazer tudo de novo. E aí, tem uma chance de acerto. Assim, ultimamente eu tenho trabalhado muito com inovação, né? A gente tem uma empresa que está muito focada em ver o futuro e tentar fazer projetos para o futuro, né? Produtos para o futuro. E assim, é impressionante como a coisa acontece com base nos erros que você comete. Os acertos, eles são consequência de um monte de observações de erros que você fez. E num dado momento o erro vira um acerto. Ele vira uma coisa bacana, ele vira um produto. Certo. Então, assim, é engraçado, né? Porque isso não ensina na escola. O também fez isso, né? O Thomas Edison, mas assim, não porque ele aprendeu isso na escola, mas porque ele iniciou nas mil e tantas invenções, quantidade enorme de coisas que ele não sabia, e aí aprendeu, né? Então, inovação é uma ciência, né? De você ter humildade, de você correr os riscos, de você fazer as coisas e aprender com os próprios erros, né? E acho que o empreendedorismo também tem a ver com isso, independente da inovação. O empreendedorismo também tem um componente muito forte de você aprender com os caminhos que eventualmente não deram certo e tentar levar a empresa para o caminho correto. Isso, só que não pode ser sonhador. Tem que ser aquele equilibrado, né? Eu acho que sim. Só sonhador. Eu acho que você pode sonhar coisas do longo prazo, você pode fazer projeções, só que você de alguma forma tem que trazer para o momento atual de tal forma que você consiga colocar pelo menos os pilares daquele projeto futuro no momento atual. Existem situações em que você sonha tanto que você fica fora do tempo. Você traz um negócio tão para frente
para a realidade atual, que a realidade atual não está preparada. Eu tive um produto que a gente fez, eu vou citar um caso. Por favor. A gente, 5 anos atrás da pandemia, estava lá no mercado de call center, de BPO, e a gente falou o seguinte: o futuro é o home office, 5 anos antes da pandemia. Puxa vida, entendi. E aí a gente fez um produto Quando que era um tabu ainda, né? era um tabu, mas a gente achou a redução de custo é tão boa, a melhoria da qualidade de vida das pessoas é tão boa, a sustentabilidade, uma vez que você vai economizar combustível, faz todo sentido. E a tecnologia está disponível, a tecnologia de fazer coisas remotas e controle está tudo aí. A gente fez o produto. A gente ficou 5 anos quebrando pedra, gastando dinheiro e gastando saliva, tentando vender para o mercado que o home office era o futuro. A gente falava, mostrava que a gente já fazia aquilo e ninguém queria saber. Quando veio a pandemia, por outro lado, o nosso produto estava pronto, maduro, e a gente tinha aprendido com os erros, né? De 5 anos, bastante. Aí o produto decolou. Mas eu só estou falando isso para reforçar o que você está dizendo. Às vezes você ser futurista demais pode fazer você quebrar a cara. Se não tivesse vindo a pandemia, o produto, provavelmente todo o investimento que a gente tinha feito nesse produto teria sido jogado fora. Porque eu não acredito que a gente estaria nesse nível de trabalho remoto que a gente tem hoje se não fosse a pandemia. Eu acho que a gente já está igualzinho estava no passado, sabe? 10 a 20% só trabalhando em casa, gestores e diretores, né, que por uma questão de comodidade tinham optado por trabalhar em casa, mas não a força de trabalho que hoje está toda em casa, né? 80% da força de trabalho está em casa, está remota, né? Então, de novo, né, voltando, você tem razão, você não pode ser futurista demais. Mesmo que você seja futurista, você tem que botar um pouco do pé no chão e garantir que aquele futuro exista um caminho, né, de passagem até ele. Perfeito. E o nome da empresa, como que foi concebido? Então, a Alt é uma brincadeira, né? Alt é uma transformação, né? A gente usa a tecla Alt no computador para fazer computação, né? E o 1 e o 0 é digital, Altio. Em grego, Altio quer dizer superior. Então, é uma brincadeira de uma empresa que trabalha a tecnologia de uma forma superior e por trás dela é uma transformação digital. Então, essa empresa, o que ela pretende fazer? Otimizar ao máximo a experiência que os humanos têm de, no fim das contas, ter as coisas bem resolvidas, bem feitas e com o devido respeito. Então, o que eu falo é o seguinte: é uma empresa que ela trabalha para o atendimento humanizado, oferecendo tecnologias que ficam escondidas. O humano não tem que saber o que tem de tecnologia por trás, o humano cliente final. É verdade. O que ele tem que sentir é uma sensação de que, poxa vida, eu estou sendo bem atendido, eu estou sendo respeitado e existe um interesse legítimo no que eu estou tentando resolver. Agora, por trás, bota toda a tecnologia que for possível para utilizar, para que a pessoa não tenha que esperar muito tempo, para que todos os processos que são repetitivos sejam feitos por robôs. E aí a pessoa tem aquela sensação de que ela está fazendo um atendimento generoso e perfeito. E por trás usa toda a tecnologia do mundo. Então eu acho que a mágica hoje em você ter uma experiência de cliente legal está em você ter um toque humanizado e ter um monte de tecnologia escondida. As tecnologias elas precisam ficar aparentes, porque ninguém está preocupado com isso. É que nem uma Ferrari, você não precisa deixar o motor da Ferrari aparente. Você só precisa ter a aceleração de uma Ferrari. Eu acho que é mais ou menos isso que eu acredito que a Alt consegue fazer. Dá para as empresas que querem colocar uma experiência de cliente muito diferenciada, todo o aparato de tecnologia e todo o know-how que foi construído ao longo de anos, para que as empresas consigam surpreender o seu cliente. Eu acho que é aí que está a coisa diferente. Você prestar serviço de tecnologia pela tecnologia não tem muita graça, eu acho. Ok. Ô, Milho, os nossos internautas aí, né, muitos que assistem o TV Call Center, muitas vezes eles podem ficar na dúvida do seguinte: tá bom, eu preciso terceirizar, né, o meu serviço. Só que eu tenho alguns funcionários que eu tenho que ficar muito de olho em cima deles para ver se estão trabalhando e tudo mais. Quando eu contratar lá, e ele vai ter, evidentemente, outros funcionários, né? Que certeza que eu tenho que eles fizeram alguém na hora certa, que eles saíram
pôr lanche na hora certa, que eles não estão infringindo nenhuma lei, que eles não podem, por exemplo, sei lá, pegar um dado e tirar cópia, sabe? Essas coisas. Queria que você explicitasse mais. É uma pergunta que tem tudo a ver com os 5 anos de aprendizado que a gente teve na formação daquele produto de gestão do trabalho remoto. O que a gente fez para que o produto garantisse aderência à LGPD, garantisse que você não teria riscos trabalhistas? Então, coisas básicas. Primeira coisa, o sistema ele tem a plataforma embarcada de comunicação, a conectividade com o ambiente central. Então, embora você esteja remoto, você tem o seu softphone da PA ou do ramal remoto que você vai usar. Ele tem gravação integral de voz e tela da jornada inteira. Então, se existe alguma dúvida, se a pessoa fez alguma coisa errada, sim, o sistema grava, como se fosse um vídeo, de 8 horas, em tempo real, sincronizado voz e tela. Portanto, a rastreabilidade é total. O sistema controla quais são os aplicativos e os sites que a pessoa pode usar quando está trabalhando. De tal forma que se tem algum site que é considerado espúrio, não é adequado, você simplesmente não permite e aí a plataforma não deixa rodar. Ela avisa você que tem que pedir permissão para o gestor e aí o gestor, se der a permissão, a plataforma deixa rodar. Tem uma plataforma de gamificação e de treinamento dentro dela, porque como a pessoa está remota e as regras de negócio mudam muito, de tempos em tempos eu preciso fazer com que a pessoa seja retreinada. Né? Certo. E o controle de ponto garante que o controle de ponto e o controle de jornada garante que a pessoa não trabalhe fora dos horários que são permissionados a ele e faz o controle das pausas, de tal forma que não há perigo da empresa contratante receber uma ação trabalhista alegando que a pessoa fez horas extras ou que trabalhou extra, porque a plataforma controla tudo. E a última coisa, que é a mais legal de todas, a plataforma controla a produtividade individual de todo mundo de forma comparada. Imagina que você tem 20 pessoas trabalhando num grupo. Perfeito. Tem um chefe que tem 20 subordinados. O chefe tem um painel em que os robôs controlam a medida da produtividade individual de cada um e comparando cada um. Então cria uma lista de quem é o mais produtivo e o menos produtivo. Então é como se fosse uma espécie de você dá uma premiação assim, você já dedo tem um duro ranking, do né? chefe, ou então, se você quiser olhar pelo lado positivo, não pelo lado negativo, né? Não é só um dedo duro, é um premiador automático. E não tem perigo de alguém falar, eu gosto mais daquela pessoa e vou dar mais pontuação. Na verdade, são os parâmetros de produtividade que estão estabelecidos. São técnicos. Técnicos, na verdade, para aquele conjunto de pessoas. Então, não tem como... o robô ele não teria motivo para poder considerar um igual ao outro, porque é uma medida eletrônica. Por login, né? Cada usuário tem um login e para o robô, né, que faz essas medidas de produtividade, ele está olhando o login, né? Não tem personalização. Né? Então esse tipo de coisa, obviamente a gente demorou 5 anos para construir isso, porque a gente viu que era necessário. Quando a gente botou o nosso pessoal em casa, não tinha pandemia ainda, e a gente viu que as pessoas podiam se esconder, né? Podiam fazer de conta que trabalhavam e não trabalhavam, a gente falou, não, a gente não vai colocar uma plataforma que faça com que a pessoa produza menos, tem que ser o contrário, né? Então, com esses elementos todos, a gente tem certeza que as pessoas produzem de 20% a 30% mais. Primeiro, porque elas sabem que estão sendo observadas todo o tempo. Né? Certo. E segundo, que existe, na verdade, todo um mecanismo para que a pessoa melhore continuamente seu processo. Ela consegue saber onde ela está errando, porque essa mesma visão que o chefe tem, ela pode ter de forma comparativa. Aí a gente omite os nomes, né? Sim. Porque é uma coisa chata, né? Não dá comparar. Mas ela sabe o dela. Ela sabe o dela comparativamente com todo mundo e lá tem alguma coisa que é uma misturada de nome para ela não saber quem é. Mas ela sabe em que ranking ela está e ela sabe aonde ela está, eventualmente. Alguma capacitação melhor. Onde ela precisa de capacitação. Então, a gente acha que esse tipo de coisa veio para ficar. No futuro, a gente acha até que vai ser mais do que isso. O nível de produtividade vai ser tão grande que as pessoas vão querer cobrar por resultado e não mais por hora alocada. Né? Sim, hoje você vende a sua hora, né? Eu estou vendendo a minha hora de trabalho. Né? Eu trabalho 36 horas ou 40 horas por semana, vezes 4, então eu recebo um salário por essas 40 horas. No futuro a gente acha que você vai receber por produto entregue, por uma venda realizada, por um atendimento feito, por um problema resolvido, por uma reclamação tratada.
por uma consulta marcada. Então a gente acredita que no futuro a métrica de pagamento de quem trabalha vai ser por transação e não vai fazer diferença onde a pessoa está. Vai ser anywhere. Pode estar em casa, pode estar no ambiente de... Perfeito. Então, a gente acha que isso veio para ficar. Da mesma forma como a gente anunciou 5 anos atrás, né, que uma hora o trabalho remoto vai existir, a gente está anunciando que provavelmente daqui a 5 anos o mecanismo de remuneração das pessoas será por entrega. Então não vai ter aquela história de que, poxa vida, eu tenho um trabalho e quem tem que ficar garantindo que eu produzo o resultado nas minhas horas de trabalho é meu chefe, né? Porque hoje é assim que funciona, né? Verdade. Você precisa de uma estrutura de overhead, de chefes para garantir que as pessoas que recebem por hora, não recebem por resultado, trabalham. Quando você coloca todo mundo recebendo por resultado, você não precisa mais de chefe. É verdade, sem Porque dúvida. a pessoa vira o seu próprio chefe. Exato. Imagina o seguinte, só pegar o exemplo, os uberistas da vida. Os uberistas têm chefe? Tem alguém olhando o que o uberista faz? A própria plataforma garante. E acho que ele sabe também que ranking que ele está, né? Eles sabem. Ele sabe os feedbacks aí, nota de qualidade, negativos. tem essa nota de qualidade do cliente e deve ter também uma nota de produtividade, eu não conheço bem como é que funciona, que na verdade pode ser usado para garantir se ele vai ter algum benefício a mais, algum desconto daquilo que é reduzido do valor que ele recebe. Essas coisas todas dá para você fazer. Então, esse modelo, entre aspas, uberista, né, que você recebe pelo serviço feito, né, ele é legal porque ele acaba com os overheads, ele acaba com a ineficiência de gestão, porque você passa a ser o seu próprio autogestor, né, o seu gestor, e você melhora simplesmente as suas entregas e a sua produtividade. Então, se eu quiser dizer alguma coisa que seria futurista, mas ainda naquela linha de que tem um longo caminho a percorrer, ao invés das pessoas receberem, sei lá, um valor X por 168 horas por mês, provavelmente elas vão receber por alguma medida do trabalho entregue. E a gente acha que as pessoas vão ganhar mais quando receberem dessa forma. Até porque as empresas que vão pagar para elas vão pagar para ela aquilo que normalmente ela gasta com overhead de gente que não entrega resultados, só fica gerindo pessoas. Ok. E isso daí a empresa ela pode ter então vários produtos, né, como se fossem segmentos, né? E pode, não importa aí, idioma e tudo mais, dá para ser atendido. Não importa o idioma, não importa o local onde a pessoa está, não importa o produto. Quer dizer, igualmente você pode suportar tanto um e-commerce, né? Você pode colocar pessoas trabalhando, na verdade, com e-commerce, né? Quanto você pode fazer atendimentos de regulação de sinistro de seguros, pode fazer agendamento de consultas. Quer dizer, a transação ela é basicamente um processo de trabalho, que tem começo, meio e fim. Né? Então você desenha a transação, coloca o humano para fazer a parte inteligente da coisa e o restante você bota o robô para fazer. Então essa transação, que era um misto de um humano com um robô, ela tem que ser cada vez melhor, mais eficiente, mais bacana ao longo do tempo. É só uma questão das pessoas que gerem, né, esse mundo de operações olharem com generosidade essa questão. Coloca a tecnologia, mas põe as pessoas para fazerem aquela parte inicial do toque humanizado, sabe, de ouvir o ser humano, compreender qual é o anseio dele e aí depois acionar o que precisa acionar de tecnologia. Aí fica bacana, aí fica bem legal. Perfeito. Emílio, nós estamos aí nos instantes finais. Eu quero que você volte, porque é muito bom conversar com você. Obrigado bastante. Tá? Obrigado mesmo. Queria que você deixasse uma mensagem aí para os nossos internautas, principalmente as empresas que ainda têm dúvidas sobre como contatar a Altio, então o site. Maravilha. Obrigado, gente. Obrigado por essa publicidade. Né? A empresa é altio.com.br, vocês acham facilmente na internet, né? Meu telefone, se vocês quiserem algum contato de WhatsApp, porque está sendo uma coisa muito rápida, muito efetiva, é 99 22 80 100, 11 99 22 80 100. E a mensagem que eu digo para vocês é o seguinte, né? Embora o mundo futuro é muito desafiador, ele é cheio de oportunidades, tem um monte de coisa muito bacana para acontecer. E se a gente soubesse colocar do lado certo, a gente vai viver um mundo bem bacana. Aquela sociedade 5.0 em que você dirige todo o teu esforço por senso de propósito,
eu acredito que ela virá. A gente ainda está com o mundo meio confuso, mas eu acho que aos pouquinhos a gente vai acertar a mão e a gente vai viver uma sociedade que ela é menos egoísta e ela mais trabalha para senso de propósito, para coisas bacanas. Então, obrigado pela oportunidade, Kenny. Você é um dos caras do bem que está trabalhando nessa toada de coisas boas já tem muito tempo. Eu observo isso e te admiro por isso. Obrigado. Internautas, com os agradecimentos, então, a esse fantástico profissional, Emílio Vieira, nós finalizamos mais um TV Call Center. Grande abraço e até a próxima.